Isso. Voltou tudo. Pronto, Septuaginta. Então, lá em Alexandria, a gente vai ver isso aqui até na próxima aula aqui, eles não tinham a Tanakh, o exemplar da Tanakh. Convoca, então, 70 homens, 70 judeus, para que eles pudessem, então, transcrever, traduzir a Tanakh, a Bíblia hebraica, para o grego. Né? A Tanakh, a Bíblia hebraica, para o grego. O que acontece? Até eu coloquei aqui. Reuniram 70 anciãos judeus para traduzir o Antigo Testamento escrito majoritariamente em hebraico para o grego. Por quê? Majoritariamente. O Antigo Testamento, gente, não era totalmente hebraico. Ele tinha a maioria, né, dos escritos eram hebraicos, só que os escritos da época Jesus, do Império Babilônico, o cativeiro, na época do cativeiro, alguns textos, na verdade, alguns trechos de alguns textos foram escritos em aramaico. Alguns trechos de Daniel, alguns trechos de Esther, alguns trechos de Esdras e Neemias foram escritos em aramaico. Por quê? O aramaico, ele era como se fosse a língua, não era como se fosse, era a língua do império, daquela região do Império Babilônico. E alguns trechos também, muito pouquinho, foram escritos em siríaco. Por quê? O siríaco era um dialeto do aramaico. Então, alguns trechos da Bíblia foram escritos em aramaico e outros em siríaco. Tá? Então, assim, toda a Bíblia, ou todo o Antigo Testamento, toda a Tanakh, vamos dizer aí que 99% da Tanakh foi escrito em hebraico. Aquele 0,1% foi aramaico ou siríaco, tá? Por causa do Império Babilônico. Ok? Septuaginta ainda. Nessa tradução da Septuaginta para o grego, outros livros importantes dos judeus foram traduzidos também. Veja que legal isso aqui. Está traduzindo. Tem a Tanakh, certo? Tem a Tanakh, a Bíblia majoritariamente hebraica, Torá, Neviim, Ketuvim, está aqui, fechadinha. Agora, lembrando o que nós falamos anteriormente, Esdras, né? Ele fecha a Tanakh, né? Ele pega os livros, ele organiza a Tanakh, o Antigo Testamento. Ok. Chegou o Império Grego, tomou o poder dos medo-persas. Neste momento, está lá Alexandria, reúnem os 70 anciãos judeus para poder fazer o quê? Pegar a Tanakh, traduzir ela para o grego. Beleza. Não estava junto da Tanakh, mas eles tinham também algumas literaturas, né? Você tem a Bíblia na sua casa e certamente tem outros livros. Um livro lá para o seu conhecimento, para o seu deleite. E chegaram, então, traduziram a Tanakh para o grego. Aí, olha, nós temos um livro aqui. É um livro dos judeus. Os judeus gostam, né? É uma literatura judaica. Poxa, vamos traduzir. E começaram a traduzir outros livros. Quais são eles? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, e tem mais um. Vocês não sabem? O último livro aqui.
Alguém já foi católico, gente? Não? Está faltando um livro, Marinice. Baruch. Então, ô Fernando, é o que nós estamos vendo agora. O que acontece? Vamos traduzir a Tanakh para o grego. Traduzir o todo a Tanakh. Tá? Tá lá no grego. Como nós vimos, né? De Gênesis a Crônicas. Era o último livro da Tanakh, vocês lembram, né? Traduziu. Gente, a gente não vai se reunir de novo. Os 70 anciãos para poder fazer uma tradução dessa. Vamos pegar, então, isso aqui lembrando lá do Egito. Lá de Alexandria. Né? A maior biblioteca do mundo antigo. Nós não temos o exemplar da Tanakh, vamos traduzir em grego. Beleza, traduziu. Mas tem outros livros lá que são judeus também, que não tem na biblioteca. Tá? São livros judeus. Livros que os judeus escreveram e estão lendo. Né? É uma literatura comum. É como você pegar um livro aqui, vamos citar um livro aqui, um livro evangélico, né? Nós usamos esse tempo atrás aqui um livro chamado Mais Perto de Deus, do A.W. Tozer, na escola bíblica. Né? Então, um livro. Aí, de repente, por exemplo, alguém chegou aqui e falou, gente, eu tenho uma biblioteca na língua indígena, num dialeto indígena, e eu queria traduzir esta Bíblia para o dialeto indígena, né? E traduzir também esses dois livros aqui, o Mais Perto de Deus e o livro aqui, né, que encontramos aqui dentro aqui da igreja. Vamos fazer isso? Vamos. Eles traduziram. Certo? Só que eles não dividiram. Falaram assim, esse livro aqui não é parte da Tanakh, eles colocaram tudo junto. Então, a Septuaginta tem esses livros até Crônicas, chegou em Crônicas, né? Aí eles fizeram outro. Aí colocaram lá Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria. E lembrando aqui, gente, esses livros não são inspirados. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Tá? São livros importantíssimos. Por quê? Por exemplo, esses livros aqui, eles contam a história dos judeus na época intertestamentária. Vamos passar um pouquinho para frente para vocês entenderem. Tá? Vamos lá. Por mais que esses livros... Pode passar, Dana. Por mais que esses livros estavam na Septuaginta, eles não eram reconhecidos pelos judeus como inspirados. Os próprios judeus não reconheciam estes livros, né? Os 7 que eu citei aí, são 7 livros, né? Juntando com o 1º e 2º Macabeus, né? São 2 livros. Eles não tinham esses livros como inspirados por Deus. Tá? Para o judeu, o que valia como inspirado eram os livros que estavam na Tanakh. Está na Tanakh? Tá. Está na Tanakh? Não. Então, descarta. Tá? Então, para esta época aqui, a época de Jesus, né? Se o livro não estava na Tanakh, não era inspirado. Aí agora vem o concílio de Jamnia. Né? A gente falou sobre o concílio de Jamnia, acho que foi na primeira aula ou na segunda aula. Primeira, né? O concílio de Jamnia. O concílio de Jamnia, gente, foi lá por entre 90 e 100 depois de Cristo e confirmou apenas os livros da Tanakh como inspirados. O que acontece? Olha só, agora a gente vai ter que buscar lá a história da igreja. Né? Tem lá a Septuaginta. A Septuaginta agora vem com 7 livros a mais. Ok, isso aqui era uma literatura, né? Coisa boa para o povo. Vamos levar para Alexandria. Fechou. 70 depois de Cristo, o que acontece? A invasão ou a destruição de Jerusalém. A Jerusalém foi
tomada, Jerusalém foi destruída, os judeus agora estão perdidos, destruíram o templo, não é? O que era mais importante para o judeu foi destruído. Aí lembrando da profecia de Jesus, né? Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, né? Os judeus, os romanos vêm, destroem o templo pega fogo, desaba, e o que acontece? Isso aqui já é a história dizendo, tá? Isso aqui não está na Bíblia, não. O que acontece? O templo ele tinha muito ouro, era feito de muito ouro. Então, o que acontece? Desabou, está ali pedra sobre pedra, e as pessoas começaram a imaginar o seguinte, os romanos começaram a pensar o seguinte, olha, a gente tinha muito ouro lá dentro, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as pedras, porque o ouro certamente derreteu com o fogo e foi parar embaixo das pedras. Tirem as pedras, levem as pedras daqui e vamos pegar o ouro. E assim foi que tiraram as pedras, isso aqui é o pessoal que conta, né? A história conta. E então se cumpre a profecia de Jesus dizendo que no templo, na destruição do templo, não ficaria pedra sobre pedra. Né? E por que é que o concílio se reuniu na cidade de Jâmnia? Os judeus ficaram perdidos. Tá? Sem o templo, o lugar de adoração, o lugar de pregação, de ensinamento da palavra de Deus. Então o judeu está perdido. Neste momento, o que surge? Surge fortemente a seita que eles chamam, né? A seita do Nazareno. O cristianismo começa a engatinhar, né? Começa a surgir naquele tempo. E o que é que o povo fazia? Os cristãos, os primeiros cristãos, eles começaram a usar a Tanakh. Você vai ver Pedro, o que Pedro prega, por exemplo, lá em Atos 2, que quase 3.000 almas se convertem. Pedro prega a Tanakh. Ele fala, olha, esse Jesus que vocês aí crucificaram é o que está descrito lá no profeta. Como disse o profeta, né? E nos últimos dias, né, vocês serão cheios. Pedro usa a Tanakh para poder pregar. Paulo vai de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, pregando o quê? A Tanakh. Até aí tudo bem. Eles estão usando a Tanakh, beleza. Estão falando do Cristo lá, a gente não acredita nisso, mas beleza. Só que aí eles começaram a escrever. Paulo, João, Pedro, começaram a escrever o Evangelho, as biografias, né? As cartas. E eles escrevendo tudo isso, eles começaram, os cristãos, no caso, começaram a pegar as cartas, os escritos dos apóstolos, né? E colocar junto com a Tanakh, falando assim, olha, a mesma importância que esse escrito tem é a importância que a Tanakh tem para a gente. A Bíblia hebraica tem o mesmo peso que esse escrito de Pedro, por exemplo. O que eles fizeram? Gente, isso aqui está errado. Vamos nos reunir e vamos definir o que é sagrado e o que não é sagrado. O que é canônico e o que não é canônico. Reúne-se então em Jâmnia, né, os judeus, e começam a colocar o parâmetro. Vocês se lembram do cânon, né? O cânon, a vara de medir, a regra para aquilo que era inspirado e o que não era inspirado. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês aguçem a memória de vocês, tragam à memória uma regra que foi feito no Concílio de Jâmnia para aceitar o que era canônico e o que não era canônico. Lembrando desses 7 aqui. Não, isso aqui do Antigo Testamento ainda. Busca aí, gente. Acho que foi a primeira aula. Pessoal da live, vamos falar aí. Vamos lá, 1. Tem que ser escrito em hebraico. Né? Tem que ser escrito em hebraico. Mas foi escrito em outra língua.
Então, descarta porque não é. Segundo, isso aqui é o concílio de Jâmina, tá? Segundo, vamos lembrar outro aqui. Tem que ter sido escrito por um judeu legítimo. Não pode ser um judeu lá do Reino Norte, os samaritanos, né? Outro, tem que ter tido passado por Esdras. Esdras tem que ter pego esse livro e colocado lá e organizado junto com a Tanakh. Passou por Esdras? Não. Então não é inspirado. Aí é nisso aí também que eles olharam para aqueles livros, os 7, coloca de novo aí, Dan, por favor. Os 7 livros, né? E eles falaram, quando que esses livros foram escritos? Não, esses livros foram escritos entre 300, né? Até a época deles lá. Então, assim, esses aqui estão na Septuaginta, mas não são inspirados. Então, descarta. Né? Beleza. Qual são eles aí? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Volta onde estava lá, Daniel, depois da Jâmina. Os livros escritos no período intertestamentário, que é esse período, né, de 400 até Jesus, não foram aceitos como canônicos pelos judeus. Então, de Esdras, depois da morte de Esdras, até Jesus, nenhum livro foi aceito como inspirado. Até tem alguns teólogos que chamam esse período de o período do silêncio, o intervalo em que Deus não falou, né? Porque Deus não inspirou ninguém nesta época para poder escrever a sua palavra. Não que não inspirou para escrever coisa bonita, né? A graça comum. Mas para escrever aquilo que seria a sua palavra, Deus não inspirou ninguém. Então, são os 400 anos de silêncio, como alguns estudiosos dizem, né? O silêncio de Deus, o tempo em que Deus não falou, né? Entre aspas, não inspirou alguém para poder escrever algo, né? Que seria a sua palavra. 400 anos que chamamos então de período intertestamentário. Então, todos os livros que foram escritos neste período, no período aí de 400 a.C. até Cristo, nós não consideramos como inspirados por Deus. Ah, mas está na Septuaginta. Ok, mas foi algo relevante. Uma coisa assim que... Né? Mas está na Septuaginta. Ok, mas nem os judeus aceitavam. Está na Septuaginta, mas Jesus nunca citou. Os apóstolos nunca citaram. Tá? Então, são os 400 anos de silêncio. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Pessoal da live aí, alguma pergunta sobre isso? Os 400 anos, o Concílio de Jâmina. Só levando em consideração aqui a tomada de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo. Gente, Jerusalém no mundo antigo era uma cidade que era difícil de tomar. No entanto, que o Império Romano aqui, eles ficam sitiados, eles sitiam Jerusalém e ficam anos para tomar Jerusalém. Porque era uma cidade, uma fortaleza, eles não conseguiam penetrar na cidade. No entanto, e sempre foi, né? A Bíblia diz que quando o povo de Israel vem, toma Canaã, eles tomam várias cidades, mas quando chegam em Jerusalém, eles não tomam. Já percebeu isso na Bíblia? Eles não tomam Jerusalém. Eles falam assim, a terra de Jebus. O que é a terra de Jebus? Jerusalém. Os jebuseus eram os habitantes de Jerusalém. Então, aquela região ali, Jerusalém, ninguém consegue tomar. Ficaram anos em Israel, as tribos se dividiram em Israel, mas lá no meio, Jerusalém, inconquistável. Ou a terra de Jebus, né? Inconquistável, ninguém conquista. Uma fortaleza. Só em Davi, que ele vem, conquista Jerusalém. Aí ele coloca o nome de a casa de Davi, a terra de Davi, Sião.
A casa de Davi, cidade de Davi. E aqui a gente vê mais uma vez como que essa cidade era forte mesmo. Né? Depois de milênios, Davi até 70 depois de Cristo, né? Então os romanos ainda tendo dificuldade para tomar Jerusalém, e Jerusalém em relação a Roma não tinha uma preparação bélica, né, como os romanos. Então eles ficaram ali meses. Dizem que ficou cerca de 2 anos para tomar Jerusalém. Interessante, né? Gente, vamos para o próximo aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui outro, para a gente começar a próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Irmã Leonice, alguma dúvida? O irmão que está com o LG aí, alguma dúvida? O Franklin, o Ailton? Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Por que se o Papa, o padre, ele sabe que esses livros não foram inspirados, não foram, por que eles aceitam? Entendi. Gente, para quem não ouviu, a Leonice está perguntando assim, por que o padre, sabendo que esse livro não é inspirado, por que aceita na Igreja Católica? Leonice, a gente vai chegar lá. Eu creio que essa aula ainda, eu peço vocês só mais uns 15, 20 minutinhos aí, né, que eu falei até 8 horas, mas a gente começou um pouquinho atrasado, só para eu tentar explicar isso aqui para vocês. Beleza? Ailton, alguma dúvida? Carlinhos, Ariete, alguém tem alguma dúvida? Tudo certo aí? Franklin? Tudo certo. Beleza. Daniel, Fernando, Danilo, irmã Denise, tudo certo? Então vamos. Eu vou compartilhar com vocês aqui outro slide. Eita, não abri ele. Vamos ver se vai, gente. Opa. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho sobre Atanásio, a Vulgata Latina, humanismo, reforma protestante. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa aula hoje, tá? Até porque tem algumas perguntas aqui que eu quero fechar com vocês. Gente, chegando 8 horas, vocês me avisam, que eu tô perdido aqui. Por favor, o relógio lá parou. Vamos lá, então. Atanásio de Alexandria. Alguém já ouviu falar sobre Atanásio? Não? Atanásio de Alexandria. Vamos lá. Atanásio foi um bispo da igreja em Pastor, Alexandria. Pois sim. não está aparecendo o slide para a gente. Não está? Está aparecendo o Windows Explorer. Sim. Eu vou tentar aqui interromper aqui, Frank. Eu já tento aqui. Só um minutinho. Interrompeu aí, né? Interrompeu. Tá, vou tentar aqui de novo. Abrir, vamos ver. Só um minutinho. Apareceu aí? Apareceu. De boa aí, Frank? Certinho agora. Beleza. Vamos lá, então.
Atanásio. Atanásio foi bispo da igreja em Alexandria. Apenas aqui, irmãos, por uma questão de curiosidade, nós já estamos falando aqui de 300 depois de Cristo. Tá? Nesse período aqui, a igreja, vamos voltar na Bíblia, né? A Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, o centro da igreja, quando a igreja se forma, o centro da igreja é Jerusalém. A gente vai ver o povo se reunindo no templo para poder fazer as suas orações. Pedro pregando no templo, eles sobem, né? Atos 3, ele e João sobem ao templo para orar, né? Eles encontram o paralítico, curam o paralítico e tudo mais. Então, Jerusalém é o centro. Chega ali em Atos capítulo 7, capítulo 8, começa a perseguição. Né? Estevão morre, a igreja começa a ser perseguida, Atos 7, Atos 8, né? Então a igreja se espalha, Filipe vai para Samaria, né? O pessoal sai dali de Jerusalém, em Jerusalém ficam só os apóstolos. Atos 9, a conversão de Paulo, né? Conversão de Paulo. Quando Paulo converte, a gente começa a perceber que até Paulo, o ícone da igreja era Pedro. Depois parece que Lucas ele foca muito mais em Paulo, né? Então a gente vê agora o centro do cristianismo sair de Jerusalém e ir para uma outra cidade, lá em Antioquia da Síria. Antioquia. Então a igreja, as missões, elas se concentram em Antioquia. Então em Antioquia começa a ter um tipo de escola teológica. O pessoal vai para Antioquia para poder aprender, para poder estudar, para poder saber mais sobre Jesus, né? Então Antioquia se torna o centro da igreja, né? Então tá ali, Antioquia. Chega a era patrística, a era dos pais da igreja, ali em Papias, né? 100 e alguma coisa depois de Cristo. Alguns cristãos começam a migrar para o norte do Egito. Alexandria, né? A famosa biblioteca, que tem agora o exemplar da Septuaginta, ou o exemplar da Tanakh, né, em grego. E ali em Alexandria, eles inauguram uma nova escola teológica, né? Então, os teólogos aqui, a gente tem, só pensando assim, os teólogos, na era patrística, eles eram divididos em duas escolas. Os teólogos formados em Antioquia, uma escola possivelmente fundada por Paulo, tá? E os teólogos da escola de Alexandria. Aí nós vemos aqui Atanásio, 300 e alguma coisa depois de Cristo. Tá? Pastor, Sim. a gente também pode separar aí já o judaísmo, né? A partir desse momento que surge uma nova escola teológica, os ensinos judaicos eles permanecem os mesmos e a gente tem essa divisão e o início dos livros explicando Cristo, né? Os livros judaicos, no caso. Em É Alexandria. que a gente separa, né? No caso, desde Antioquia a gente já tem uma nova escola e a gente deixa de falar de judaísmo, né? Do povo judeu, do povo de Israel, Entendi. né? Entendi. O Frank está falando assim, a partir deste momento, né, a escola de Antioquia ali da Síria, né, eles começam já no caso, implementar, né, Frank, o cristianismo mesmo, né? Então, Sim. abandonam o judaísmo, né? A carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, gente, é exatamente isso. Gente, acabou. Eu fui crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele vai contar sobre Pedro, né? Que Pedro meio que teve uma recaída no judaísmo, né? Pedro está lá com o pessoal gentios e está com Paulo. Quando chega outros judeus, né? Pedro sai da mesa dos gentios e vai comer com os judeus, né? Toda aquela questão cultural, Paulo vai lá e briga com ele, e Paulo diz assim, olha, eu falei na cara dele, mais ou menos isso. É uma briga entre os apóstolos, muito louco. Né? Então, a partir deste momento, as escolas teológicas, né? Antioquia e a escola de Alexandria, aí sim é um momento de ruptura. Ruptura com o judaísmo. Seria isso, né, Franco? Isso.
Maravilha. Acredito que sim. Foi a ruptura, exatamente. Né? É onde o cristianismo começa a caminhar com as próprias pernas. Né? Então, chegou nesse momento aqui, gente, que tem duas escolas. Se tinha um teólogo, falava, mas você é aqui de que escola? Ah, eu sou da escola de Antioquia. Né? Ah, eu sou da escola de Alexandria. Eu sou da escola ocidental, que é a escola de Antioquia. Eu sou da escola oriental, que é a escola de Alexandria. Aí tem algumas características, né, que eu acho que não precisamos entrar aqui nessas características das escolas, né, mas uma característica que é muito importante é que a igreja ocidental, a escola de Antioquia, da Síria, eles eram literais. Literais. No quê? Na interpretação. Jesus contando a parábola, por exemplo, né? A parábola lá do samaritano, o bom samaritano, que nós costumamos chamar, né? O rapaz estava caído, passou o levita, passou o sacerdote, ninguém fez nada. Mas passou um homem samaritano, né? E ele então jogou ali óleo nas suas feridas, levou ele para um hotel, pagou ali a hospedagem dele, né? E beleza, fez uma bondade ali, o samaritano foi embora, o cara ficou ali, se recuperou e depois seguiu sua vida. Para a escola de Antioquia, que vê tudo literal, né? Qual foi a pergunta de Jesus? Jesus perguntou, quem é o meu próximo? Para a escola de Antioquia, uma escola conservadora, eles falavam, olha, o próximo é aquele que usou de bondade, né, para com o moribundo. Ok, a interpretação. Aí vai para a escola de Alexandria, por exemplo. Alexandria, eles eram alegóricos. Eles enfeitavam o texto, né? O sacerdote que passou, o levita que passou, né? É a religião. O samaritano que chegou é Jesus, curou as feridas. O burrinho que estava com o samaritano é o Espírito Santo, em que a gente vai no Espírito Santo e o Espírito Santo nos carrega até um lugar bom para a gente poder viver a nossa vida. Entendeu? Então, assim, tem toda uma fantasia. Esta era uma característica de Alexandria, da escola de Alexandria. A escola de Alexandria usava a Septuaginta. Tá? Assim, eles ficavam com a Septuaginta, gente, porque agora imagina só, por exemplo, ó. Aqui eles estão, neste período aqui, há 600 anos de distância de Esdras. 600, 700 anos de distância de Esdras. Né? Então, assim, como a Septuaginta ela foi escrita lá por volta de 300 a.C., ela não ficou naquele linguajar grego que era de 300 a.C. Eles foram traduzindo, né? Se você pegar os escritos de 500 anos atrás, de Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, você vai ler, você não entende nada. A mesma coisa aqui. O tempo vai passando, eles vão renovando, né? E vão colocando a característica atual, né, nos escritos. O povo de Alexandria preferia usar a Septuaginta. Já o povo de Antioquia, eles gostavam muito mais, né, do peso da Tanakh. Não que não usavam a Septuaginta, usavam também. Só que como eles eram mais ortodoxos, digamos assim, né, mais raízes, né, eles gostavam de usar bem mais a tradução, né, da Tanakh. É por isso que era importante, muito importante para eles conhecer os originais, principalmente o Antigo Testamento. Né? Vamos aprender o grego. Tá? Atanásio, então. Né? Atanásio foi bispo da igreja em Alexandria. Um marco interessante é que Atanásio, no concílio de Niceia, era um diácono da igreja, contudo foi quem ajudou o atual bispo Alexandre a combater o arianismo. Não sei se vocês se lembram do arianismo. Ário, que era um presbítero da igreja, ele se levanta com uma ideia de que Jesus não é Deus. Presbítero, isso em 325. Ele chega e fala assim, olha, gente,
Existe um Deus, né, o Deus Pai Todo-Poderoso, e existe o Filho não é Deus. Né? Aí ele dizia o seguinte: se a gente falar que o Filho é Deus, nós estamos entrando em idolatria, porque não existe dois deuses, existe apenas um. Então ele falava enfaticamente que Jesus não era Deus. Então aqui está, 325, Concílio de Nicéia, Atanásio, ele está lá. E ele ajuda a combater, né, esta heresia. E o que acontece? Ele era um diácono. Eu coloquei aqui, né? Ele era um diácono da igreja, não era bispo ainda, não era um padre, ele era um diácono da igreja, e ele era a mente brilhante daquela discussão. Ele não falou nada, mas ele escreveu e ele ajudou o bispo da época, Alexandre, a combater o arianismo. Então, Alexandre praticamente foi apenas o porta-voz daquilo que Atanásio fez. Ele era como se fosse o braço direito, né? O braço direito de Alexandre. Tá? Apenas uma curiosidade aqui. Atanásio era chamado de anão negro. O modo pejorativo que os seus opositores, né, nas discussões, o chamavam. Segundo o relato de alguns, eles falam que Atanásio tinha cerca de 1,40 m de altura. Né? E negro. E as pessoas, então, chamavam de anão negro, né? Xingando ele. Ele era muito ferrenho nas discussões, e quando ele estava lá, né, ganhando as discussões, chamavam ele de anão negro. Triste, né? Racismo desde aquela época, né? Atanásio é um ícone para a igreja ou para a história da igreja. E, para nós aqui, é válido lembrarmos, ou lembrar, né, de Atanásio, pois pouco antes da sua morte, ele morreu lá em 373 depois de Cristo, mais ou menos, pouco antes da sua morte, em sua carta pascal, Atanásio referendou os 27 livros do Novo Testamento. Então, veja, a importância de Atanásio. Todo ano, na época da Páscoa, era um costume dos bispos enviar uma carta a todas as igrejas, as principais igrejas. Né? Então, a todas as igrejas era enviada uma carta falando, né, sobre a comemoração da Páscoa. Atanásio, então, ele escreve uma carta e ele diz: olha, é importante que nós nos atentemos para esses 27 livros. Ele cita Mateus, Marcos e vai até Apocalipse. E eu posso lembrar aqui também, gente, que 3, 4 anos antes dessa carta, houve um concílio local, não foi um concílio ecumênico, como foi Nicéia, por exemplo, e como foi Constantinopla e outros concílios, que são 7, mais ou menos, concílios ecumênicos, né, que abrange todas as igrejas, todos os bispos. Mas houve um concílio local de 30 padres, mais ou menos, e eles também enfatizaram esses livros, né, do Novo Testamento, mas eles ficaram ali apenas em 26. Eles excluíram deste cânon que eles fizeram o livro do Apocalipse. Né? Aí, alguns anos depois, Atanásio vem e ele valida os 27 livros do Novo Testamento. Tá? Então, o que acontece? Eles já tinham o livro da Tanakh. Tá? Porque, assim, os 7 livros adicionais estavam lá, mas eles conheciam que aqueles não eram inspirados por Deus. Tá? Atanásio vai e cita: olha, gente, esses 27 livros, vamos fechar neles. 300, acho que vai estar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui o próximo, né? Aproximadamente 30 anos após a morte de Atanásio, reuniu-se um concílio, e definiu, então, os 27 livros do Novo Testamento que Atanásio, há 30 anos atrás, havia mostrado para a igreja, né, que esses livros eram os inspirados por Deus. Aí entra também o cânon, né? Que é esse cânon? Esse livro aqui, quem escreveu, andou com Jesus, esteve com Jesus,
Viram Jesus? Sim. Não viu Jesus? Beleza, mas é um apóstolo, ele teve contato com o apóstolo, né? Então, tem sim as regras para que o livro entre na canonicidade. Entre como inspirado. Tá? Então, aqui foi 390 e um pouquinho lá, que fizeram, então, este concílio para definir os 27 livros do Novo Testamento. Vale lembrar, os 39 livros do Antigo Testamento estavam na cabeça deles, é isso aí. Ok. Os 7 livros adicionais são apenas livros adicionais que estão na Septuaginta. Tá? Alguma pergunta aí, gente, pessoal da live, até agora? E aqui, alguma pergunta? Gente, a gente está encerrando já, tá? Prometo. Me dê mais uns 10 minutinhos aí, que eu acho que vai dar. Opa. Atanásio. Tudo certo aí? Então vamos lá. A gente vai parar aqui, tá? A Vulgata Latina. A Vulgata Latina. Estamos lá no século IV. 300 e uns quebrados. Tá? Atanásio está lá, bispo de Alexandria. Certo? Nesse mesmo período aqui, nós vamos ver, então, o processo de criação da Vulgata. Vulgata Latina. Vulgata Latina significa edição, tradução ou leitura de divulgação popular. Ou seja, a Vulgata Latina era uma edição do latim popular, do vulgar, do povo, da plebe. Né? Era algo que o pessoal daquela época entendia. Eles entendiam o que estava escrito, o que estava sendo falado. Era a língua vulgar, a língua do povo. Né? Então, isso significa Vulgata Latina. E a Vulgata Latina foi escrita por Jerônimo, um pai da igreja, começou a escrever a Vulgata a pedido do Papa Damásio I, e ele traduziu todo o Antigo Testamento, partes do Novo Testamento, para o latim. Tá? O Papa pediu, ele pegou o Antigo Testamento, traduziu todo o Antigo Testamento. E qual foi a tradução que ele pegou para mudar para o latim? O grego. A Septuaginta. Está lá a Septuaginta, o Papa pediu, vamos traduzir então. Pega a Bíblia grega, o Antigo Testamento grego, e vamos colocar na língua do povo, no latim, né? A Vulgata. E assim ele traduziu todo o Antigo Testamento e uma parte do Novo Testamento. Né? Pastor, aí, foi sim. esse Papa, ele estava onde? Em Roma? O Papa... Papa Damásio? Não sei te falar, Franklin. Porque aí, no caso, depois de o Franklin perguntou, gente, onde estava o Papa, tá? O Papa Damásio, que pediu para o Jerônimo traduzir o Antigo Testamento para o latim. Porque aqui, nesse período, já são dois impérios, né?
Tem o Império Bizâncio, né, que para onde o imperador Constantino foi, e tinha Roma, né, que aí houve uma cisão, né, nos impérios. Mas eu acredito que o Papa está em Roma, né? Geralmente o sucessor de Pedro, como eles chamam, né, ficava em Roma. Tá? Então não sei te falar sobre isso não, onde que estava. Aí o que acontece, gente? Jerônimo está traduzindo o Antigo Testamento, né, grego, Septuaginta, para o latim. E ele começa, né, de novo, né? Gênesis, Êxodo, Crônicas. Mas tem os livros adicionais também na Septuaginta. Os 7 outros livros do período intertestamentário, o período do silêncio de Deus, né? O tempo que escreveram lá, mas que não os judeus não aceitavam como inspirado, né? E ele então pega esses livros também, passa para o latim os livros também, os 7 livros que nós chamamos de pseudepígrafos, né? Que não são inspirados por Deus. Aí, eu até escrevi aqui, né? Ao traduzir o Antigo Testamento do grego para o latim, ele traduziu também os 7 livros que estavam na Septuaginta, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, né? E outros livros. Interessante que Jerônimo faz uma observação. Ele coloca, gente, um rodapé nos seus escritos, falando da errância dos 7 livros traduzidos para o latim. Então ele chega, ele traduz, quando chega nos 7 livros, ele fala: gente, esses livros aqui, esses 7 aqui, eles não são infalíveis. Eles não entram nos livros inerrantes, a palavra de Deus. Eles estão aqui apenas para um conhecimento do povo, né? Ele está na Septuaginta, então a gente vai traduzir também para o latim. E assim Jerônimo traduziu, né, da Septuaginta para a Vulgata Latina, todo o Antigo Testamento, mas mais os 7 livros que continha na Septuaginta. Ô Senhor. E o latim, então, se tornou a versão oficial da liturgia eclesiástica. Os cultos, as missas, as pregações, né, estavam todas em volta da Bíblia, da Vulgata Latina. Isso ultrapassou séculos, né, milênios. Até hoje, em alguns lugares, alguns padres ainda fazem questão, né, de manter a tradição, de fazer a missa em latim, ou até de usar algumas palavras em latim, né, quando estão nos seus lá nas suas homilias, nas suas pregações. Então, o latim se tornou a versão oficial da liturgia eclesiástica, né? Toda a igreja, né, daquele tempo, pegaram a Vulgata Latina para poder colocar nas suas liturgias, a liturgia da sua igreja. Acompanharam até aí, gente? Já são ali 8h20. Eu jurava que o relógio estava estragado. Eu comecei a ver que começou a girar. 8h15, 8h20 ali para mim. Até aí tudo certo? Pois sim. Isso. Seria mais ou menos assim, Fernando. Pegar aí um livro de Shakespeare, né? A tradução mais antiga que a gente encontrar aqui no livro de Shakespeare, né? Pega o livro de Shakespeare e vamos traduzir aqui para o cuiabanês.
Entendeu? Uma língua que as pessoas que estão vivendo lá na beira do rio, os ribeirinhos, conseguirão ler ou ouvir e entender. Entendeu? A intenção foi muito boa, gente. A Vulgata Latina, quando foi escrita, foi muito boa a intenção. Né? A questão aqui é que chegou um tempo, não chegou nem a 100 anos depois que a Vulgata foi escrita, eles restringiram somente para o clero. Né? Então, assim, ninguém tem acesso à Bíblia, porque é santa demais. Somente os padres. Né? Então, assim, somente eles tinham acesso. As pessoas entendiam porque era a vulgata, né? Era o vulgar, a língua vulgar. Mas aí passou o tempo, eles continuaram naquela mesma língua, não atualizaram a Bíblia, como fizeram com a Septuaginta, por exemplo, não atualizaram, e chegou um tempo que ninguém mais entendia. 200 anos depois, 300 anos depois, ninguém entendia. Se a gente chegasse aqui em Cuiabá, aqui em Várzea Grande, 100 anos atrás, muita coisa a gente não entenderia. A língua do povo, a língua vulgar, né, o popular, a gente não entenderia. 200 anos, 300 anos, piorou. Né? Então, assim, eles fizeram a Vulgata Latina, beleza, o povo está entendendo. Passou os tempos, a Vulgata não foi atualizada. Mesmo assim, eles continuavam com as missas, né, continuavam com os cultos, as liturgias, né, na Vulgata Latina. Certo aí, gente? Aí, o que acontece? Até uma reivindicação lá da Reforma Protestante era exatamente isso aqui. O que 1000 anos depois, você vê, 1000 anos depois, o povo está lá na Vulgata, a mesma língua. Né? Ex patre, ex file. Chega os reformadores e fala, gente, o que é isso? O povo precisa entender. O povo precisa saber o que vocês estão falando, o que vocês estão lendo. Então, uma das questões foi da briga, né, do cisma da igreja, foi exatamente essa questão aqui, a Vulgata Latina. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Tudo certo, pessoal aí da live, tudo certo? Ok. Apenas rapidamente aqui, gente, a gente está terminando já. Na próxima aula, a gente vai entrar aqui no tempo ali chamado de a Era das Trevas, né, Idade Média, né, como que foi essa transição da Idade Média até o humanismo, né, que é a proposta aqui da nossa aula, a Idade Média, o humanismo, que aí vai entrar na escolástica, e depois a gente vai chegar até a Reforma Protestante. Né? E na Reforma Protestante, Leonice, na Reforma Protestante, a gente vai ver o momento em que a Igreja Católica pegou os 7 livros e canonizou. Porque até agora, não é um livro canônico, não são livros canônicos. Né? O Jerônimo colocou lá o apêndice lá dizendo, olha, não é apenas um livro de conhecimento. Né? A Septuaginta também lá, o pessoal que lê já sabe que aquilo é apenas um acréscimo, né? Não é inspirado, mas aí chega na Reforma Protestante, eles colocam esse livro, para você ver, é recente. Né? Não é algo lá de trás, é recente. É aí há 500 anos, tá? Que colocaram como inspirado. Tá? Outra coisa, gente, rapidinho. Eu tava voando aí nas aulas e eu tinha esquecido, né? A minha aula começou semana passada, minhas aulas. Eu esqueci. Aí o coordenador mandou lá uma mensagem, falou, faz lá, mas não? Falei, meu Deus do céu. E a aula é justamente à noite. Né? Graças a Deus que hoje está online, né? Não está presencial ainda. Mas o que acontece? A gente vai ter que ver um dia, eu estava pensando no sábado à tarde, por exemplo, só para a gente fechar. Né? Um sábado à tarde, a gente via um dia, pode ser sábado que vem agora, acho que não dá, porque eu vou chegar de viagem, acho que no sábado, vou viajar amanhã. Talvez no outro sábado, se a gente conseguisse se reunir só online mesmo, rapidinho, questão de uma hora e meia também, só para a gente fechar, para a gente poder entender isso aí que a Leonice perguntou, né, a questão como que
teve o cânon, né? Por que a Igreja Católica colocou como canônicos, né, esses livros, né? Por que a Reforma Protestante brigou lá em relação aos livros? O que a Escolástica falou sobre a Vulgata, por exemplo, que aí começou a briga, né? A questão, pô, gente, vamos mudar esse negócio aí, né? Só para a gente terminar, tá? O que vocês acham? Sábado à tarde, né? Tudo online, né? A gente vai conversando no grupo lá. Vou colocar o seu no grupo, manda isso também, não estão lá, ué, tá? Só para a gente poder conversar e ver o dia certinho. Tá bom, gente? Vou interromper aqui a gravação.